Fala aí pessoal, tudo bom? Pessoal, como vocês viram aí na descrição do vídeo, no título dele, hoje a gente vai falar sobre multímetros, cuidados com os seus multímetros e a importância da ponteira no multímetro e como guardar essa sua ponteira. A ideia desse vídeo surgiu depois que a gente fez um trabalho, acabei fazendo um acompanhamento de um trabalho conjunto com um profissional de uma outra empresa, e a gente precisou usar o equipamento dele de medição de campo, que era o que estava mais próximo, e aí a gente não conseguiu obter êxito no processo de verificação de medidas e tudo mais, porque o equipamento dele tinha um mau contato na ponteira, um desgaste até prematuro pela idade do equipamento, né? O equipamento dele era muito novo para estar apresentando aquele tipo de desgaste, principalmente da ponteira também. Então aí conversando com ele conversando, explicando para ele por que aquela ponteira estava daquela forma, que ele deveria ter um zelo, veio essa ideia de fazer esse vídeo. Vamos começar pelo multímetro. Esse aqui é o meu multímetro que eu carrego na minha mala. Tá até um pouquinho sujinha a minha case. Essa daqui é uma case. Não é uma case de marca, mas você consegue encontrá-la com facilidade no Mercado Livre e por aí vai, esses sites de venda. Também não vou fazer marketing de ninguém. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Aqui eu levo um multímetro, 2 medidores de tensão. Já tem até vídeo no canal sobre esses testadores de tensão. Como eu acomodo o meu multímetro e minha ponteira? Eu prefiro usar essa case, além dela ser leve, ela tem esses elásticos para fixação, tem uma parte emborrachada na parte traseira e na parte frontal dela, então o multímetro acaba ficando protegido de impacto. No meu caso, nesse caso aqui desse multímetro, eu boto a ponteira dessa forma. Tá vendo aqui? O importante da ponteira, gente, do armazenamento da ponteira, é você não criar esse ângulo de 90 graus aqui ou superior a 90, de jeito nenhum. Porque quando você faz uma dobra excessiva, você quebra esse cabo bem nessa junção aqui. E aí começa a ter aquelas marcações, aquelas medidas erradas. O que a gente tem que entender é que o multímetro, por melhor que ele seja um Fluke ou qualquer outro multímetro de uma marca muito boa, quem faz a ligação desse cara para ele tirar as medidas até o ponto a ser medido é essas ponteiras aqui. Então, se a gente armazena mal nossas ponteiras, se as ponteiras são todas arrebentadas, todas emendadas, a tendência é que você crie ponto de resistência entre a parte a ser medida e o teu multímetro. Então, assim, esse armazenamento da ponteira, essas ponteiras aqui são uma das partes mais importantes do multímetro. Então não adianta a gente ter um multímetro caro, um multímetro importado top de linha, se a gente não armazena bem as nossas ponteiras. Outra forma de armazenar a ponteira é desse jeito que eu estou fazendo aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Inclusive ela de fábrica vem assim, tá? Ó, aqui eu não faço um ângulo de 90, eu dou um espaçamento, fecho lá em cima, tá vendo que eu criei uma curvatura aqui sem criar um ângulo? Aqui eu fecho de novo. Inclusive quando você compra o multímetro, ele vem nesse formato aqui, tá? Ele vem dessa forma, a maioria deles. E aqui eu não fecho a ponteira para baixo, deixo ela para cima e passo aqui um aramezinho, um fitilho, o que você quiser botar para você conseguir segurar os cabos. Então assim, a maneira correta de armazenar a sua ponteira é de uma forma com que ela não crie esse ângulo. No meu eu fiz aquela forma ali que eu mostrei para vocês no início, esse que eu uso. Aí vou mostrar para vocês aqui outro equipamento, ó. Esse equipamento aqui é de um técnico nosso. Tá vendo aqui, ó? Ele também não cria o ângulo, ele deixa a ponteira, o cabo que entra para a ponteira de uma forma com que ela não crie esse ângulo de 90, não force esse cabo. Tá vendo aqui, ó? Perfeito. Resistência, continuidade, perfeito. E ó, se vocês repararem, essa ponteira já é uma ponteira bem antiga, já tem bastante tempo de uso, e assim, a gente não tem um nível de resistência nela superior aceitável,
e não tem nenhum tipo de medição errada. Quanto ao armazenamento do multímetro, outro fator importante, vou mostrar também nesse daqui, que é uma case minha. Essa daqui eu carrego às vezes quando tem que fazer uma medição um pouco superior. Já deixei ela aberta aqui para vocês darem uma olhada. Eu coloco o multímetro. Como eu não uso ele diariamente, esse multímetro, ó, o fechamento da ponteira igual eu ensinei lá na parte de trás desse nosso vídeo. Como eu não uso esse multímetro todos os dias, o que eu faço? Eu tiro as baterias dele. Parte importantíssima. Eu vejo muita gente reclamando que meu multímetro estourou a pilha, estourou a bateria. Além de você fazer a acomodação desse equipamento numa case e numa estrutura bem guardada, o ideal é que você faça essa acomodação também e esse acondicionamento do multímetro num local onde ele não sofra com excesso de calor nem excesso de umidade. Então assim, tira a pilha. Eu uso essas sílicas, todo mundo conhece, uso bastante delas dentro das cases de multímetro. E essa daqui é uma ponteira de temperatura. Essa ponteira de temperatura também é muito importante. Ela é uma ponteira rígida, ela não é uma ponteira flexível. Então a gente enrola em forma espiral para que ela também não crie ângulo e não quebre essa ponteira. Cria ângulo, claro que aqui está criando um ângulo, a gente chama de criar ângulo superior igual ao superior a 90, porque aí ele quebra, ele causa esmagamento do condutor. Então assim, sílica dentro da case, para a gente evitar que a umidade prevaleça e acabe estragando o equipamento. Modo de enrolar a ponteira, sempre respeitando para que ela não force o cabo aqui. Isso aqui, isso aqui não pode acontecer de jeito nenhum. Então vamos deixar uma voltinha, deixa uma volta considerável, não precisa fechar muito, para que a gente não crie ângulo, porque se a gente criar ângulo, já era, a gente estraga a ponteira. Em alguns casos, em especial alguns multímetros diferenciados, eu recomendo que vocês procurem uma case boa. Essa case aqui é uma case da própria Fluke, tá? É uma case bem revestida, na parte interna aqui também ela é bem revestida, ó. Eu sugiro, né, que vocês procurem umas cases bem acolchoadas, bem revestidas, porque assim, a gente está falando de um equipamento que custa caro, né? E o equipamento que sofre, mesmo que ele tenha fator de proteção, ele pode sofrer muito com impactos, ele pode sofrer muito com quedas. Então assim, não economizem na bag de transporte, na case de transporte e de acomodação, porque ela é parte importante do cuidado com o teu multímetro. Ó, tá vendo esse aqui, ó? Esse multímetro foi usado recente por um técnico da empresa. Já fez o fechamento de forma errada. Tá vendo que tá forçando demais aqui, ó? O correto era ele ter deixado um ângulo. Tá vendo aqui, ó? Foi até bom a gente abrir, ó, que a gente já mostra na prática o erro e a forma como a gente tem que fazer. Deixa sempre sobrando essa volta no início da ponteira, vamos dizer assim, tem que sobrar. Ela não pode estar muito fechada, porque senão arrebenta. E quando arrebenta, ou quando começa a arrebentar, ela começa a criar uma resistência. E essa resistência começa a dar um monte de leitura errada. Eu vejo um monte de profissional sofrendo às vezes com leitura de equipamento e tudo mais, porque o equipamento está sendo mal acondicionado, as ponteiras estão sendo mal guardadas. Outra dica importantíssima, multímetro na bancada, gente. Multímetro na bancada geralmente ele fica dessa forma, correto? Fica aqui, ó, dessa forma. Eu costumo deixar a ponteira assim, ó. Não tô falando que quem deixa de outra forma tá errado, tá, gente? Mas eu deixo assim para não criar o ângulo e para a ponteira ficar preservada. Algumas pessoas deixam ela pendurada. Eu já vi gente deixando pendurada, apoiada em alguma coisa. Eu não gosto, porque o próprio peso da ponteira, que apesar da ponteira ser leve, mas o próprio peso da ponteira vai criando um desgaste no condutor da ponteira. Isso a longo prazo, isso acaba criando um ponto de resistência, acaba gerando medições erradas, e aí você acha que você está medindo uma coisa, você está medindo outra completamente diferente. E aí isso pode te atrapalhar muito no teu trabalho, muito, bastante. Outro cuidado importante com o multímetro, eu vejo algumas pessoas falando que
passam isso, passam aquilo. Gente, eu passo um panozinho com detergente neutro, úmido, né? Um pano úmido com um pouquinho de detergente neutro para limpar essas borrachas, principalmente os multímetros que tem uma borracha de proteção de impacto. Tem alguns que não tem, mas a maioria dos multímetros maiores eles têm essas borrachas de impacto. Então assim, eu sugiro um pano úmido com um pouquinho de detergente neutro, passa. No ruim de tudo, se tiver bem agarrado, uma sujeira bem permanecente ali, aquela que você já tentou de todas as formas ela não sai, eu recomendo que você passe um pouquinho de Veja. Mas o Veja tem um truque, galera. Passa o Veja, tira, depois passa um pano úmido para tirar o Veja, porque se o Veja ficar na borracha, ele acaba agredindo a borracha de proteção dos multímetros, tá? Outra coisa importante, não passa de jeito nenhum o Veja ou qualquer outro, a gente está fazendo até uma propaganda do Veja, mas qualquer outro removedor de gordura e tudo mais, não passa no painel frontal, porque o risco desse produto descer para as suas teclas, para os seus botões e começar a gerar um problema interno dentro do multímetro é muito grande, também dentro dos terminais e tudo mais. E outra coisa, quando você passa ele aqui também, ele remove a sujeira, mas remove toda a serigrafia do equipamento. Então, evita ao máximo que vocês conseguirem. Se tiver que fazer, passa bem devagar e depois remove com um panozinho úmido para não deixar ele fazendo nenhum tipo de reação ao longo do tempo, tá? Esse equipamento aqui eu guardo em 2 bags, ó. Eu guardo nessa bag aqui de material tipo neoprene, que também veio nele, e depois guardo ele nessa caixa aqui da Fluke, ó. A gente tem uma caixa própria da Fluke e ele fica guardado aqui dentro. É uma caixa de transporte da Fluke, vocês conseguem ver daí, é uma caixa própria de transporte da Fluke, tá até sofrendo, coitadinho, de tanta ralação, mas é excelente para transporte. Ó, essa ponteira aqui, ó, voltando lá atrás naquele assunto que eu falei da ponteira, como ela vem quando nova. Essa ponteira aqui a gente ganhou inclusive da Fluke. Obrigado, Fluke, pelo presente. A gente ganhou deles há um tempo atrás e essa ponteira veio dessa forma aqui, ó. Eu nem usei essa ponteira, na verdade, eu estava usando a outra ponteira e essa daqui é a que a gente ganhou. Olha como eu falei para vocês que ela vem. Olha aqui a formação do ângulo, tá vendo? Bem aberto para não forçar. Então, galera, espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Algumas pessoas que tinham dúvidas aí como fazer, como acomodar, como guardar. Não estou dizendo que seja errado, cada um faz da forma que se achar melhor, né, para o seu equipamento, para a sua estrutura. Mas sim, se não for feito dessas formas que a gente estava falando, você vai gerar um desgaste e sim, você vai ter problemas futuros com as suas medições. Então assim, obrigado aí por estarem acompanhando nossos vídeos, obrigado aí pelo retorno que vocês estão dando pra gente nas redes sociais, pela ajuda que vocês estão fazendo aí compartilhando nossos vídeos, as sugestões também, as críticas também. A gente está evoluindo o canal, a ideia é trazer cada dia mais vídeos, mais conteúdo e conteúdos diferentes do que vocês têm visto por aí. A nossa ideia é tentar dar dicas, dar orientações, ensinar algumas coisas e de uma maneira que fique de fácil compreensão para todos, desde um técnico e um engenheiro até uma pessoa comum, uma pessoa que não entenda, mas que consiga compreender a forma com que a gente vem falando, vem dando essas dicas, tá? Então, achei importante falar isso para vocês também, para vocês estarem cientes do que a gente está tentando propor. E espero vocês nos próximos vídeos, tá? Não esquece de se inscrever aí no canal, de ativar as notificações, de curtir nossos vídeos, que isso é importante pra caramba pra gente. Até para o YouTube reconhecer o nosso canal como um canal de geração de conteúdos e sugerir eles, porque nem só pela parte de monetização, como muita gente procura, a gente não vem procurando, mas a gente vem procurando sim que o canal seja uma ferramenta de troca de informações, de troca de ideias e que esse canal seja bem recomendado, tá? Então, galera, desculpa o vídeo longo aí, acabei falando pra caramba. Um abraço para todo mundo e vejo vocês nos próximos vídeos. Até mais.